Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 11. Vamos falar sobre empreendedorismo. E para compartilhar sua experiência com a gente, eu trouxe o Jean Andreata. Olá pessoal, tudo bem? Bom, como o Thiago já falou, né, meu nome é Jean Andreata, eu sou diretor da empresa Unicode Software e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo. E comigo tem o meu co-host, o Peixoto. Fala galera, aqui é o Peixoto e hoje eu tô aqui para saber se eu ainda posso ser empreendedor ou se eu cheguei tarde demais nessa história. Lembrando que esse podcast é quinzenal, indo ao ar sempre na terça-feira, às 9 da manhã. Caso você seja novo por aqui, também temos o canal Aguiar Dev no YouTube, com dicas de tecnologia, carreira e empreendedorismo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Bom, então vamos falar sobre empreendedorismo. Hoje a gente tem o Jean aqui para conversar com a gente, para explicar um pouquinho, né, dessas dificuldades do dia a dia. Mas antes da gente falar do CNPJ, vamos conversar um pouquinho aqui do CPF. Jean, conta um pouquinho da sua trajetória aí. Para falar de mim, né, eu acho que a gente sempre fala da nossa família, né? Então eu já venho de uma família bastante empreendedora, né? Todos os meus tios aí são empreendedores do ramo metalúrgico. E eu comecei a trabalhar nessa área lá no início, né? Então, desde novo, trabalhei sempre desde muito cedo. Eu era torneiro mecânico, trabalhava com a parte mecânica mesmo, né? Trabalhava no chão de fábrica. E só que eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, na hora de sair ali do ensino fundamental para ir para o ensino médio, eu queria fazer um curso técnico e eu acabei escolhendo um curso de processamento de dados. E aí foi aí que eu conheci o mundo da programação, né? Então, eu sempre fui um pouquinho... Eu sempre fiz alguns planos aí no quesito carreira, né? Então, quando eu gostei desse mundo, eu comecei já a me planejar para que eu pudesse trabalhar nessa área. E você tinha quantos anos aí? Engraçado que você falou do curso técnico. Peixoto também fez curso técnico, também fiz curso técnico, só uma coincidência aí. Mas com quantos anos que você entrou no curso técnico? Bom, quando eu entrei no ensino médio, né? Então, se eu me formei com 18, eu entrei com 15 para 16 anos, né? E, cara, o curso técnico para mim foi assim, onde eu peguei uma bagagem inicial muito boa, né? Então, eu fiz o médio e o técnico junto, eu estudava de noite e de sábado, né? Para poder complementar a grade. Então, foi onde eu peguei uma base de programação muito boa mesmo. Foi lá que eu aprendi Delphi, que foi a primeira linguagem que eu comecei a programar, de fato, né? E a partir dali, cara, nossa, eu gostei muito desse mundo, né? Então, o que eu fiz? Como eu estava trabalhando, eu tinha um emprego que eu ganhava bem, assim, né? Eu trabalhava como torneiro mecânico, na época era um bom salário para mim. Se eu não me engano, quando eu tinha 17 anos, assim, eu já ganhava por volta de uns R$1.900, mais ou menos. Então, para mim era um bom salário, né? Eu me virava, conseguia pagar meu curso. E apesar dos meus tios serem empreendedores, a minha mãe, eu sou filho único. E meus pais são separados, né? Então a gente nunca teve uma condição financeira muito boa. Então eu tinha que pagar meu curso. Aí eu fiz umas contas, né? O quanto eu teria que trabalhar ainda para eu poder conseguir estagiar, né? No segundo ano do curso técnico eu já arrumei um estágio com programação. Fui trabalhar com RP já. Desde os 16 anos aí que eu já trabalho com RP. Aí veio, acho que a maior experiência da minha vida, né? Falando de CPF ainda, mas eu acho que as coisas começam a se fundir, né? Não tem jeito. Mas eu acho que a maior experiência da minha vida foi que eu entrei numa empresa que, se meu antigo chefe me ouvir, ele vai ficar bravo, mas era uma das empresas mais desorganizadas que eu já vi no quesito de controle. Mas isso foi bom, cara, porque eu era muito esforçado, então eu acabei pegando uma carteira grande de clientes para eu cuidar. Então ele viu que eu estava resolvendo ali os problemas que estavam acontecendo e ele foi me passando mais clientes. Então, acho que essa mistura, né, de muito novo, eu ter uma base legal por conta do curso técnico e já pegar algumas responsabilidades, né, mesmo trabalhando como estagiário, né, eu consegui aprender muita coisa, tanto no quesito regra de negócio, como na programação em si, né. Apesar de ser uma programação bem iniciante ainda, né, eu consegui aprender muita coisa nesse período da minha vida, né. É uma coisa que eu aprendi e uma coisa que depois que eu vi uma expressão que traduz totalmente isso que você falou, que você falou que, né, que estava numa empresa ali onde tinham
tinha uma dificuldade aí, né, em processo e tal, e você soube aproveitar, né? Tem aquela frase, né, passa da dificuldade à oportunidade, né? E eu lembro de uma vez até um convite mandando um abraço aí pro Ricardo Augusto, mais conhecido como Datena, se estiver me ouvindo, uma frase que ele me falou, que até quando ele me contratou aí para trabalhar numa empresa, ele falou assim, cara, vem para cá que o mato tá alto. O que isso significa? O mato tá alto, qualquer coisa que você fizer vão perceber, ou seja, tem muita coisa para fazer e tem muita oportunidade, mas isso é legal, e você arregaça as mangas e tenta fazer acontecer, porque a gente sabe que infelizmente às vezes, né, por N motivos você acaba não conseguindo, porque não é só você, infelizmente, mas ou as coisas vão engrenar e vão dar certo. Eu queria aproveitar aí que você falou de ensino técnico e tal, aí fez aí o processamento de dados também depois. Você acha que esses cursos, ou até mesmo na escola, ali o ensino médio e tal, você acha que a escola te preparou em algum sentido para talvez ser um empreendedor? Ou essa foi mais uma experiência assim sua, da sua família, né? Porque eu falo por mim, assim, eu acho que eu nunca quis, né, ser empreendedor e tal, e acho que nunca tive também nenhum incentivo, talvez. Claro, a gente aprende ali o Bhaskara, mas não aprende uma educação financeira, por exemplo, né? E talvez o empreendedorismo também seja um assunto. Você acha que teve em algum momento, assim, de estudo que te ajudou a chegar? Eu acho assim, eu me considero muito privilegiado pelo local que eu estudei, né? Eu acho assim, sinceramente, se eu falar que é uma puta escola, é uma escola mediana ali, tá? Mas eu tive ótimos professores. Nesse sentido de empreendedorismo, eu acho que não ajudou muito não, viu, Peixoto? Eu acho que hoje, infelizmente, a gente tem uma base muito pequena, você sai da escola basicamente sem saber o que é, né? Por exemplo, se você chegar dentro de uma empresa, o que uma empresa faz, né? Dentro da minha formação escolar, eu não sabia isso, entendeu? Então, se eu precisasse cuidar de uma empresa, né? O que acontece dentro de uma empresa que você precisa controlar, o que você precisa saber, né? Você sai basicamente sabendo do zero disso. Eu acho que o que mais me deu base foi esse estágio que eu fiz. Porque como eu trabalhava com o ERP para pequena empresa, eu tinha muito contato com o pequeno empresário. Então você escutava o que o cara fazia de verdade, né? Então assim, não é aquele empreendedorismo que eu brinco de vitrine, né? Que o cara, ele fala ali para fazer o business show dele ali, né? Mas é o empreendedorismo ali no dia a dia mesmo, né? O que ele precisava fazer, o que ele precisava ver. Então eu acho que isso ajudou mais do que a própria escola. Então, por exemplo, eu ia fazer um relatório para um dono de uma pequena empresa. Então ele explicava para mim o porquê que ele precisava daquele relatório, né? Então, olha, eu preciso de um relatório para me vetar uma informação, porque eu vou pagar a folha de pagamento semana que vem e eu não sei o quanto de comissão eu vou pagar. Aí, imagina, eu não sabia o que era comissão, eu não sabia o que era folha de pagamento, entendeu? Então, você começa a aprender essa rotina e por isso que eu acho que trabalhar nessa empresa que não tinha uma organização muito grande, que é o Mato Alto, né, que o Thiago comentou, ajudou muito. Porque eu não tinha para quem perguntar, entendeu? Então, o problema estava ali, eu era bem sincero, eu perguntava para o empreendedor, né? Mas o que é isso? Me explica. E eu acho que isso foi dando base. E a minha família, apesar de ser todos empreendedores, são meio turrões, assim, né? São mais antigos, né? E a gente nunca teve muita liberdade para falar da forma gerencial, né? Minha família sempre trabalhou muito e, graças a Deus, assim, tem um bom fruto disso, mas foi mais no suor do que na estratégia, do que de fato montar um negócio pensando no mercado, enfim. Aí depois que você estuda, né, que você vai aprendendo um pouco mais, você vê que no fundo eles faziam tudo isso, mas faziam sem meio que perceber, né, todo esse processo. É tipo o pedreiro que levanta o muro, mas ele não sabe as contas. É tipo isso aí, o engenheiro faz as contas ali, sabe que tem todo um negócio, mas o pedreiro não sabe nenhuma delas e faz do mesmo jeito. Exatamente, e assim, a minha família, o que eu acho mais impressionante assim, é o feeling de mercado que eles têm, entendeu? Então assim, você estudando assim a trajetória deles, você consegue ver que saíram e entraram de cada negócio no momento certo e por isso que a empresa se perpetuou e assim, enfim, né? Eu acho que esse é um bom exemplo que eu tenho e que aí depois que você estuda um pouco você consegue ver.
Mas eu acho que não deu muita base. Na faculdade, eu acho que eu tive um pouco disso. Eu acho que na faculdade já ajudou mais. Eu acho que até porque é uma questão de você estar preparado para poder ouvir aquilo também, né, Peixoto? Eu acho que é a mesma coisa de você ler um livro hoje e daqui 5 anos você lê novamente, né? Você vai conseguir ver outras informações ali que você naquele momento não estava preparado, né? É aquela coisa, né, Jean? O livro é o mesmo, mas você não é o mesmo, né? Exatamente. Então eu acho que a faculdade me ajudou, só que a faculdade eu já estava com a empresa aberta, né? Então me ajudou muito por esse sentido também, né? Porque eu tinha muita aula de administração ali e eu acabava vendo na teoria o que eu já tinha que fazer na prática lá, né? Então isso me ajudou por conta disso, né? Porque eu já tinha esses problemas. Você já tinha empresa aberta? Já tinha. Quando eu abri a empresa em 2014. Então eu me formei no curso técnico em 2012. Aí a minha formação do curso técnico é seguindo a linha temporal que a gente parou. Eu me formei em 2012. Aí quando eu me formei no curso técnico, eu já estava numa empresa um pouquinho mais estruturada, ainda na cidade americana, né? É uma empresa que até hoje é uma empresa bem forte do setor de RP ali. E eu já estava nessa empresa que eu aprendi um pouco mais daí trabalhar de uma forma mais estruturada, mais organizada, né? Então a gente já trabalhava com método ágil, enfim, a gente já tinha um controle de projeto melhor, falando do desenvolvimento, que é onde eu atuava, né? Aí eu me formei em 2012 e na formação do curso técnico eu fiz um TCC e o meu TCC já era voltado para a área de RP. Então eu fiz um programinha lá para controlar estoque, emitia nota fiscal, controlava um pouco do financeiro. Era um programa mais comercial do que industrial, né? Então eu trabalhava mais com a parte de compra, venda e faturamento do que a parte de transformação de produto, que é o que a Unicode atua mais fortemente hoje. Mas o programa em si nasceu nesse TCC. Eu já tinha alguns clientes, mas não posso falar que tinha empresa, né? Até porque meus tios tinham a necessidade também. Foram meus primeiros clientes, obviamente, né? Mas eu já tinha ali uma mensalidade para o uso do meu RP que me ajudava, né? Então já era um valor ali que pingava. Só uma coisa interessante que eu perguntar, para não deixar passar, qual curso que você fez? Só por curiosidade. Ah, não, você ainda vai falar do superior, né? Você falou do técnico aí. Ah, tá bom. Isso. O técnico foi processamento de dados, junto com o médio, né? Não, beleza. Nesse curso, na verdade, eu não aprendi só programação, né? Tinha aula de web design, enfim, CorelDRAW. Hoje eu não sei mexer mais nada, mas a gente tinha aula dessa parte gráfica também, não só programação em si, hardware, né? Enfim, um curso que dava uma base geral ali, mas era bem focado em programação, isso que eu fiz. Aí, enfim, o TCC saiu esse programa, e aí eu saí dessa primeira empresa que eu trabalhei de programação e fui para essa segunda, que já era um pouco mais organizada. Ali, a empresa já tinha uma equipe de desenvolvimento muito boa, então eu aprendi muito lá. Aí foi lá que eu aprendi programação orientada a objeto na prática mesmo, né? Então, trabalhar com classe, enfim, ali que a coisa começou a ser um pouco mais estruturada, né? É lá que eu conheci meu sócio também, né? Meu sócio trabalhava lá também como programador. E aí depois eu comecei, logo em seguida que eu me formei, eu entrei na faculdade. E aí a faculdade foi uma loucura, porque eu entrei em 2012 já, quando eu me formei, eu entrei na Unisal para fazer análise de desenvolvimento. Aí eu fiz um bom tempo ali na Unisal, só que assim, cara, sinceramente a faculdade para mim foi mais uma experiência de conhecer pessoas, enfim, assim, o network que eu fiz na faculdade foi muito bom. Agora, assim, de conhecimento eu não consegui aproveitar tanto, porque foi em 2013 a gente já começou a estruturar a Unicode. Então eu já comecei a programar, aquele programa que eu fiz, basicamente eu joguei fora e comecei a fazer tudo de novo, né? Da forma correta, vamos dizer assim. E, cara, eu programava mesmo, né? Então eu ficava o dia todo trabalhando. Aí quando eu chegava na faculdade eu tinha demanda, porque eu já tinha cliente, né? Então quando eu chegava na faculdade, eu abria ali o PC da faculdade, conectava remoto no meu servidor e ficava trabalhando. Juliano, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Você falou, acho que são duas coisas para citar aqui. Você começou a empresa sozinho, e aí eu acho que uma grande curiosidade aqui, pelo menos que eu tenho, o que você precisou para abrir uma empresa? A gente fala assim, fulano abriu uma empresa, onde que eu vou? Tipo assim, o que eu faço para dizer que eu tenho uma empresa? Porque o CPF, quem me deu meu CPF foi meu pai.
Mas o CNPJ é eu que vou atrás. Então, como é que eu faço, né, para dar esse primeiro passo, enfim? E por que você precisou de um sócio no meio da sua caminhada aí? Um cara que fala uma coisa interessante, né, sobre esse assunto é que você comece a empreender com o CNPJ dos outros, né? O Geraldo Rufino fala isso. O que isso significa? Pelo menos o que eu entendo disso que ele fala, né? Primeiro, eu acho que você tem que se preocupar em resolver um problema, entendeu? Então, você tem um problema de um determinado grupo de pessoas que você vai ter que resolver. E, na verdade, Thiago, nesse momento eu não tinha CNPJ. Então, como que eu cobrava, né? Eu tinha o meu programa em si, ele era instalado nas empresas, não era online ainda naquela época, né? Então, ele era instalado na rede das empresas e eu recebia um valor ali mensal pela utilização do programa. A gente precisou abrir o CNPJ quando eu comecei a ter um número maior de clientes e aí a gente já começou a ter os primeiros problemas, né? Ou seja, o cara não ia me pagar se eu não tivesse emitido uma nota, né? E outra, até uma questão de fiscalmente correto, né? Não é que eu estava sonegando, porque o valor era muito pequeno também, mas era uma questão de não ter ainda a necessidade de abrir o CNPJ. Quando eu precisei abrir foi quando a gente começou a vender mais, né? E eu precisei de fato emitir nota disso. Na verdade, cara, é muito simples, porém um pouquinho burocrático, né? Para você abrir o CNPJ hoje é mais fácil, porque você pode abrir como MEI, né? Então, quando você vai abrir ali como MEI, você faz o cadastro online e o CNPJ já sai. No meu caso, não dá para ser como MEI, porque eu já ia abrir em sociedade. Então, o primeiro ponto, cara, lá atrás eu comecei a sociedade totalmente errado. Eu sempre falo isso pro meu sócio. Porque hoje, se eu fosse começar a analisar um sócio, né, com a cabeça que eu tenho hoje, na verdade eu já ia buscar por uma questão, acho que são duas principais necessidades, né, que você deve buscar no sócio. O primeiro ponto é visão. Se vocês não tiverem a mesma visão, cara, já era, não tem o que fazer, cada um vai remar para um lado e não vai chegar em lugar nenhum. E o segundo ponto, eu acho que é skill complementar, né, cara? Eu acho que se o seu sócio, por exemplo, é um ótimo vendedor e você é um ótimo programador, ótimo, legal. Você já tem duas skills ali que, cara, você vai fazer um bom produto, ele vai vender bem, pô, encaixou, né? Na verdade, a gente começou ainda, cara, não foi só com um sócio, a gente começou em 4, cara. Nossa! Era 4 programador. Peraí, deixa eu só... errado. Não, você é doido? Deixa eu só falar. Fazer TCC com esse grupo aí já é difícil, imagina abrir empresa, gente. Meu Deus do céu. Nossa. Não, deixa eu só fazer um parêntese aí. O Jean falou MEI, né, CNPJ, não sei o quê. Se você está caindo aí de paraquedas e está ouvindo esse programa, o programa anterior é sobre CLT e CNPJ. Tá com dúvida de tipos de CNPJ, não sei o que, vai no programa anterior. Hoje a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, não. Agora, segue essa história dos quatro sócios que eu fiquei abismado. Mas assim, antes disso até, uma coisa que você falou é super interessante, que é o lance do... tem uma veia principal que você for de visão, tem que ter em comum. Não adianta, né? Você querer ir para um lado e o outro remar para o outro, o seu barquinho vai ficar rodando. Porém, outras coisas algumas coisas têm que ser iguais, outras têm que ser complementares, que é o que você falou. Acho que isso é a lição de casa de todo empreendedor, né? Você tem que complementar e não que ficar repetido, porque, cara, se eu tivesse que abrir empresa, eu tinha que achar alguém que vendesse, porque, mano, eu sou muito ruim de persuasão, velho. Segue aí. Então, ó, basicamente, o que aconteceu para a gente ter o interesse de abrir empresa, né? Esse foi o primeiro ponto, né? Uma é o meu software que eu tinha, que basicamente era uma renda extra. Eu tratava aquilo como uma renda extra, eu não imaginava, assim, eu não fazia planos de estruturar para virar uma empresa e tal, né? Então, isso eu tratava o meu sistema como uma renda extra. Quando a gente decidiu, né, quando eu falei assim, bom, cara, eu quero montar uma empresa, foi assim, eu trabalhei nessa empresa que eu estagiei, né, que era um software bem pequenininho, era software feito de maneira customizada quase para aquele empreendedor. Então, era basicamente assim, eu tinha um sistema, a gente fazia uma cópia dele, adaptava esse código-fonte para aquele cliente e começava a rodar lá, né? Então, assim, era totalmente não estruturado, né, cara? Porque imagina, você vai fazer uma alteração, você teria que alterar em todos os outros fontes de todos os outros clientes que você deu um CVS lá, né? Mas era um software barato, então era acessível, né? O pessoal conseguia, bastante empreendedor conseguia contratar aquele sistema. Quando eu fui para essa empresa um pouco maior, o software era muito bom e é até hoje bom,
Só que você tinha já uma barreira de entrada bem grande, assim, o preço do sistema era muito alto e a dificuldade de utilizar ele também eu achava bem difícil, assim, sabe? Muita configuração e a tela muito difícil de navegar. E aí, assim, a gente teve alguns conflitos ali internamente com os líderes ali da equipe que a gente tinha, né? E a gente via que os programadores que estavam lá dentro dessa empresa eram muito bons, assim, né? Então a gente tinha uma equipe muito forte. A gente decidiu fazer o quê? Falou, bom, vamos montar o nosso software. Vamos fazer a coisa do jeito que a gente acha que tem que ser e daí que veio a ideia inicial da Unicode, assim. A gente começou em 4 sócios. Eu lembro que a gente fez uma reunião na casa do meu sócio que até hoje está comigo, né? Ou seja, nós estamos em 2 pessoas hoje lá na Unicode, né? Então até hoje ele está comigo. A gente fez uma reunião na casa dele e ali a gente começou a estruturar como seria a empresa, né? Basicamente, cara, a gente pensou no problema, né, que era trazer um software com uma qualidade de gestão melhor para esses pequenos empresários, né, e só que com um preço mais acessível. Então a gente queria montar um software mais fácil. Quando eu falo acessível, não é nem barato na mensalidade ou barato na utilização, mas é porque, assim, como o software era muito difícil, você tinha uma implantação muito grande. O que a gente quis montar, né? Então, a gente quis montar um software que fosse mais fácil de implantar, né? Ou seja, treinar o cliente para que ele utilizasse o software e, consequentemente, ele sendo mais fácil de implantar, ele ia ser mais barato. Porém, ele ia entregar uma experiência para o cliente muito melhor do que tinha no mercado para aquele preço que a gente via, né? Então, a gente começou a ideia do sistema nessa reunião. Então, a gente bolou ali, fez alguns planos do que o sistema teria e, a princípio, a gente focou muito na parte financeira, né? Então, a gente queria ajudar na parte financeira dos clientes e, consequentemente, os módulos iam nascendo ali de acordo com a demanda dos clientes que a gente teria. Então, o que eu aproveitei, Thiago, foi basicamente os clientes que eu já tinha para levantar as necessidades, né? E aí depois criar a solução para eles. Então, a minha necessidade de sócio, cara, é porque eu não conseguia fazer sozinho, entendeu? Eu não tinha dinheiro para pagar, para ter um funcionário naquele momento e a gente precisava desenvolver. Então, como tinha ótimos desenvolvedores naquele momento, o único sócio que tinha uma skill um pouquinho diferente foi um consultor de implantação, que também entrou como nosso sócio, né? Dentre essas 4 pessoas, éramos 3 programadores e um implantador. E, assim, não durou muito e um sócio acabou desistindo, cara, porque era pauleira, né? A gente trabalhava o dia todo, estudava de noite e eu lembro que eu fiquei, assim, uns 2 anos da minha vida até meia-noite trabalhando tranquilamente, assim. Trabalhava de segunda a sexta até meia-noite, sábado, domingo, enfim, ia embora para poder montar o software, né? Então, logo um dos sócios acabou saindo, né? Eu até brinco até hoje que a parte que a gente comprou dele foi uma mesa e 3 cadeiras, cara. Que foi o valor ali que ficou da cota dele, né? E aí depois a coisa foi mudando muito de forma, né? Mas basicamente assim, eu comecei a sociedade por conta de necessidade mesmo de mão de obra para a gente conseguir trabalhar, né? Então a gente rachou ali as cotas da empresa e começamos a programar de fato, entendeu? Cara, muito bacana assim essa trajetória, assim, conhecer todos esses... eu acho que eu não tenho essa coragem toda aí de arriscar, assim. E é justamente até aproveitando isso que eu quero fazer a pergunta, assim, como que foi a virada, assim, do CPF pro CNPJ? Tipo, qual foi o momento que, tipo, cara, vou largar meu emprego aqui, né? Você falou que passou algumas empresas, teve algumas experiências. Pô, vou largar tudo e vou me dedicar a viver da minha empresa, assim, sabe? Como que foi isso? Tipo, bate aquele frio na barriga, tipo, e agora? Se não der, o que eu faço? Vou voltar a morar com meu pai, não sei, né? Se é o caso, mas como que foi essa parte, assim, pra você? Eu acho que teve 3 momentos, assim, que pra mim é bem marcante. O primeiro momento foi quando eu entendi que, de fato, eu queria virar um negócio. Então, não tinha CNPJ ainda, porque, assim, querendo ou não, cara, tinha 19 anos, então era aventura pura, né? A gente queria montar algo e se não desse certo, tudo bem, porque a gente não tinha saído do emprego ainda, né? Então, o primeiro lance foi aquela vontade, né? Aquela empolgação e a gente acabou criando, enfim. Aí, quando, de fato, um desses 3 momentos, né? O primeiro foi quando eu entendi que aquilo ia virar um negócio. Foi quando a gente começou a ter muita demanda, muita gente querendo conhecer o software já.
E, cara, como eu trabalhava como empregado ainda, né? Como eu trabalhava como desenvolvedor, e sempre fui eu que fui indo mais para essa área comercial, né? Eu que ia apresentar, eu que ia conversar com o cliente, eu não tinha tempo mais para apresentar para mais clientes. Aí eu tomei uma decisão assim que mudou muita coisa. Eu estava em Americana ainda, aí eu falei assim, cara, antes de eu sair de fato, eu preciso conhecer outras empresas. Porque assim, eu tenho 2 experiências profissionais, uma foi como estagiário numa empresa bem pequena, a outra foi como programador, numa empresa um pouquinho maior, mas em Americana ainda. Mas eu falei assim, cara, eu preciso conhecer outras empresas. Aí foi quando eu decidi ir para São Paulo. Então eu falei, pô, eu vou procurar um emprego lá em São Paulo para eu conhecer empresas maiores e entender um pouquinho também do que é o mercado, né? Enfim, eu queria trabalhar em outras empresas que não trabalhassem com RP, porque eu só conhecia o mundo do RP, e eu acho que isso quebra um pouco de paradigma, né? Se você parar para analisar, todo mundo que quebrou paradigma de mercado não trabalhava no setor, né? Por exemplo, a Uber não trabalhava com transporte, né? E quebrou o paradigma do setor. Então eu tinha muito isso na minha mente, sabe? Eu queria conhecer outras empresas que trabalhavam com outros setores para eu entender como era o mercado. Então, aí quando eu me mudei para São Paulo, a gente não tinha o CNPJ aberto ainda. Então, eu já tinha clientes, eu já tinha uma certa renda ali que vinha do software, mas eu não tinha o CNPJ ainda. Aí, nessa época, eu me mudei, eu prestei prova para a FATEC, porque eu pagava, uma coisa que é engraçada eu pagava a minha faculdade e eu ficava programando. Aí eu falei, puta, eu tenho que parar com isso, né? Tô pagando a mensalidade da faculdade e não tô estudando, né? Parecendo na então, academia. Pelo menos eu vou com uma... cara. Então eu falei, pelo menos eu vou com uma faculdade pública que eu não vou pagar mensalidade e eu sei que se eu for mudar depois para São Paulo eu consigo pedir transferência, porque vai ser uma faculdade maior e tal. Aí eu prestei vestibular na FATEC 1 ano e passei, e aí eu mudei para a FATEC. Quando eu mudei para a FATEC, logo em seguida eu arrumei um emprego em São Paulo e mudei para São Paulo, então não deu nem tempo de fazer muita transferência. E aí a coisa começou a acontecer muito rápido, cara. A gente começou a vender muito, aí eu já precisei abrir o CNPJ, então por isso que o CNPJ a gente abriu ali quando eu fui para São Paulo, foi quando de fato o CNPJ abriu. Aí eu trabalhei pouquinho tempo numa empresa, numa multinacional, que tinha sede na Holanda e tinha uma parte de programação aqui no Brasil que trabalhava com controle de acesso. Cara, eu trabalhei lá acho que uns 45 dias, porque assim, eu era muito enérgico, né? Porque eu trabalhava na minha empresa e sempre trabalhei em empresas que exigiam muito de mim. Quando eu cheguei lá, cara, eu era muito parado. Eu recebi um projeto para fazer e eu lembro até hoje, foi bem na época que entrou a regra do QR Code no cupom fiscal, né? E essa empresa tinha um terminal de pagamento automático, né? Que você chegava, pagava o ticket de estacionamento com cartão de crédito e saía o cupom fiscal, né? Então a gente precisou trocar todos os módulos de impressora para poder fazer o QR Code sair, porque na época não tinha módulo de impressora que saía QR Code, impressora térmica, né? Aí eu fui trabalhar nesse módulo, cara, e eu lembro que eu fiquei tipo assim 15 dias esperando o manual da impressora da parte de engenharia da empresa. E eu mandava e-mail, né? E aí eu falava pro meu chefe, falei, cara, já mandei e-mail lá, o pessoal não me manda o manual, não tem o que eu fazer. Eu falei, não, cara, espera. Aí eu lembro até hoje que tinha controle de acesso na empresa, era tudo por digital. Então, assim, para eu acessar, eu conseguia acessar as áreas comuns e a minha sala, né? A sala do desenvolvimento. Então, eu não conseguia acessar onde ficava o pessoal da engenharia. Aí, cara, depois de 15 dias, eu não aguentava mais porque eu estava parado, eu fiquei na porta da engenharia esperando o engenheiro, porque eu sabia quem era ele. Aí, era que ele chegou na porta e falei, olha, eu te mandei um e-mail e tal, eu preciso do manual do módulo de impressão e tal. Aí ele me passou o manual naquele mesmo dia, né? Ele entrou e me passou, me tratou super bem. Aí eu terminei o projeto, tipo assim, 2 dias. Aí meu chefe me chamou na sala dele, falei, puta, eu vou ganhar um elogio, né, cara? Terminei rapidinho, a hora que chegou o manual na minha mão. Aí ele pegou e falou assim, Jean, você foi lá na sala de engenharia, né, a cobrar o manual, só que o procedimento da empresa não é esse, você tem que mandar o e-mail, esperar o cara te responder. Eu vou pedir para você não fazer mais isso, porque... Aí eu falei, cara, esse lugar não é para mim não. Aí eu acabei arrumando uma entrevista de emprego não sei se eu posso falar o nome, mas depois você corta. Aí foi quando eu arrumei uma entrevista de emprego lá na Tex. E eu lembro que eu negociei a minha entrada na sexta-feira, né?
Aí, como eu tinha acabado de entrar nessa empresa, eu estava preocupado em já sair em seguida, né? Aí eu falei assim, eu vou pedir um salário maior, se o cara pagar bem, se não pagar também, eu aguento mais um pouco aqui, né? E aí eu morava, no meio da semana eu ficava em São Paulo e voltava no final de semana, porque eu namorava, né? Enfim, minha vida estava toda aqui, eu só ficava lá para trabalhar. E aí eu voltava para Americana, né? Aí eu lembro que eu fiz a entrevista, deixei uma contraproposta já na sexta-feira, né? E aí saí para vir Americana, cabeça a milhão, né? Era que eu cheguei em Americana, chegou um e-mail dessa entrevista falando para eu começar já na semana seguinte. E, enfim, nessa empresa eu aprendi muito também, que é uma tecnologia mais nova, só que assim, eu já estava muito em dúvida, né, Peixoto? Falei um monte aqui, mas eu já estava muito em dúvida nessa questão se eu já tinha que sair ou não para trabalhar só no meu CNPJ, né? Então, a partir desse ano, aí a coisa já começou a apertar um pouco mais, assim. Eu já estava muito em dúvida se eu deveria sair ou não, né? E eu acho que um cara que, assim, foi o segundo momento que me marcou bem, foi um cara que hoje é meu amigo, que é o dono da empresa que eu trabalhava em Americana. A empresa chama NW Software. Aí a coisa estava acontecendo muito rápida. Aí um dia eu marquei um café com ele aqui em Americana. Aí eu comentei com ele, né? Falei, cara, a empresa está acontecendo muito, só que está acontecendo muito aqui no interior. Eu tenho muito cliente aqui no interior. Eu tô lá em São Paulo agora, só que eu não consigo sair ainda para o meu salário pagar, né, o que eu preciso. A empresa não me paga ainda, eu não consigo abrir mão disso, né? Porque eu já tinha uma vida também, já tinha gastos, né? Aí ele falou assim para mim, Gê, faz o seguinte, volta para cá, vem trabalhar para mim de novo. A hora que você precisar sair, você sai, não tem problema. Aí o nome dele é Marcelo, eu falei, puta Marcelo, mas pode ser que dure 3 meses. Ele falou, cara, não esquenta a cabeça, volta para cá, e aí você vai estar perto da empresa, você vai estar perto do seu sócio, você vai conseguir se virando aqui, e a hora que você precisar sair, você me avisa e tá tudo certo. Então esse foi o segundo momento assim que eu entendi, cara, que eu não fazia nada sozinho e que as pessoas que estavam do meu lado não necessariamente eram as pessoas que estavam dentro da empresa, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante hoje e eu acho que a gente surfa a onda, né? E se o mar tiver bom para todo mundo cresce, né, cara? Então, se você parar para analisar, eu era concorrente dele, né? E ele poderia falar, cara, beleza, você está com o seu problema aí, o problema é seu. Então, o fato dele ter me ajudado, eu acho que naquele momento abriu meu olho no sentido de que o meu concorrente não é só meu concorrente, né, cara? Porque se ele tem um objetivo de melhorar a vida do nosso cliente, vamos dizer assim, né, do nosso público, né, a pessoa que a gente vai entregar a solução, ele está querendo criar mercado, né? Ele está querendo fazer a mesma coisa que eu. Então, se a gente se unir, eu acho que o mercado fica melhor para todo mundo. Então, esse foi o segundo momento assim que, de fato, eu entendi que eu não ia conseguir fazer nada sozinho e que eu ia precisar de muita gente ali para que a coisa acontecesse, né? E eu acho que o terceiro momento é o momento que todo mundo espera, que foi quando, de fato, eu entendi que não dava mais para ficar com o pé em duas canoas ali. Porque se eu não focar 100% na empresa, a coisa não ia crescer do jeito que cresceu. E eu lembro que assim, eu percebia em algumas apresentações assim, que eu fazia de sistema, né? E aí a pessoa falava, e eu sempre tentando marcar em horário alternativo, né? Para que eu não perdesse o horário do trabalho. E pô, a pessoa começa a entender, né? Para analisar como cliente, né? Se nem você, que é dono da sua empresa, acredita 100% nela, para desprender do seu tempo, né? E focar, por que eu vou acreditar que você vai me atender bem, né? Então eu acho que isso, ninguém nunca me disse isso, mas isso ficava muito claro, assim. Então quando a gente ia para empresas maiores, né? Quando eu ia apresentar o sistema para empresas maiores, tinha essa questão, né? Então eu acho que esse foi o terceiro momento, assim, que para mim ficou muito claro, que foi quando eu já tinha, assim, 80% do meu salário garantido, vamos dizer assim, né? Então eu conseguiria trabalhar dentro da empresa. E aí eu lembro que eu fui falar com a minha avó, assim. A minha avó sempre foi muito simples, mas ela é uma pessoa muito tranquila, que sempre vê o lado bom das coisas, né? Aí eu cheguei nela e expliquei pra ela, né? Falei, nossa, tá acontecendo isso. Aí ela perguntou uma coisa assim pra mim, ela falou assim, Jean, se não der certo, o que você vai fazer? Eu falei assim, se não der certo, eu volto a trabalhar como programador, né? Porque provavelmente o meu chefe atual vai deixar eu voltar sem problema nenhum. Ela falou, e se der certo, você vai realizar um sonho. Então,
Eu não sei por que você está em dúvida ainda. Então eu acho que aquilo, às vezes a gente fica focando sempre no problema, né? Por exemplo, nossa, se não der certo, e às vezes a gente não avalia a situação como um todo. Então eu acho que esses foram os três momentos assim que de fato ficaram bem marcados para mim. E aí eu lembro que eu saí em dezembro de 2016 para focar 100% na empresa. E naquela altura do campeonato, assim, eu almoçava em cima do teclado. Eu dava suporte, eu desenvolvia também, né? E tinha que vender o sistema, né? Então eu almoçava em cima do teclado. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu lembro que a gente conseguiu crescer 300%, assim, em muito pouco tempo, assim. Quando você, de fato, foca 100%, né? E aí, não deu nem um ano, a gente já estava com mais 2 funcionários e com o meu sócio também trabalhando dentro da empresa. Então, eu acho que esses foram assim, os 3 principais momentos que, de fato, ficou marcado, né? Que foi a transição aí do CPF para o CNPJ, de fato. Né? Pô, cara, que da hora, hein? Muito sábio aí a sua avó, com certeza, né? A gente, em vários momentos na vida, de diversos assuntos, a gente fica, né? Se der errado, mas às vezes a gente tem que parar, mas se der certo, né? Eu acho que realmente sua avó aí foi gênio no momento e bacana. Você me inspirou bastante aqui e agora eu tenho que fazer a pergunta que o ouvinte quer saber. Estamos falando aí de empreendedorismo, toda uma história bacana, uma trajetória sensacional. Tá, quero ser empreendedor. Em quanto tempo eu vou ficar rico? Bom, eu acho que assim, nos 5 primeiros anos, cara, você não vai ver lucro. E eu acho que é bem interessante a gente definir o que é isso, né, cara? É óbvio que isso foi a minha realidade, mas não é que você vai perder dinheiro. Eu acho que eu sempre ouvia isso e ficava com medo, cara. Você acredita? O pessoal falava assim, nossa, nos 5 primeiros anos você não vai ter lucro. E eu achava que nos 5 primeiros anos eu ia ter que pôr dinheiro mesmo no bolso e a coisa, entendeu? Mas basicamente assim, cara, você vai ficar muito tempo tendo que reinvestir, né? Então pensa, às vezes a gente fala assim, é uma empresa de tecnologia, você não vai precisar investir tanto assim em máquina, enfim. Só que quando você vai para o CNPJ... Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Quando você vai para o CNPJ, porque você está na pessoa física, você fala assim, pô, vou comprar um notebook custa ali, um notebook bom, naquela época, uns 3 mil reais, e beleza, é isso, né? Só que, cara, nas pequenas coisas você vai ter mais custo. E aí quando você vira CNPJ, você tem licença, que é uma coisa que... para o CNPJ já é muito mais caro, então você começa a pagar licença da Microsoft, licença das ferramentas que você precisa, e enfim, então é um monte de custo, cara, que é necessário e você tem que investir, não tem jeito, né? Então, eu acho que no primeiro ano, cara, eu acho que é o mais difícil, assim, porque você está aprendendo ainda, né, o que fazer ali, pelo menos para mim foi, né, o primeiro ano foi o mais difícil em ter que pegar praticamente toda a grana que a gente ganhava e reinvestir naquilo, né? Aí depois, você sempre se depara com uma escolha que eu acho que é muito comum, assim, e que eu fico muito feliz de ter praticamente acertado quase todas as vezes. Que é assim, cara, você teve o primeiro lucro, aí você tem 2 escolhas, né? Você pode deixar aquele lucro como lucro da empresa, de fato, né? E colocar esse dinheiro no bolso, ou você reinvestir, e principalmente um software que tem recorrência, se você parar para analisar, fala assim, cara, se eu não quiser crescer muito, beleza, tá dentro aqui, né? Você deixa do jeito que tá, você não reinveste tanto, você vai pegando um cliente ou outro ali, a coisa vai acontecendo e, querendo ou não, sua receita vai crescer, né? Agora, se você quiser crescer de verdade, cara, aí você tem que investir, não tem jeito. Eu acho que, óbvio que não tem uma regra, né, de quando que você vai ficar rico ou não, mas a Amazon ficou 15 anos, né, cara, reinvestindo todo o lucro dela. Quer dizer que aqueles coaches do YouTube lá me enganaram, eu não vou ficar rico assim em 3 meses. Fechou. Pra ficar rico, você tem que fazer day trade. Parece que você não tá vendo os vídeos certos. Pois é, tamo aí. Mas só fazendo um parênteses aqui agora, em relação, né, você citou aí o Amazon, e é engraçado porque, assim, eu vejo o pessoal, eu vejo muita gente não entendendo, eu particularmente demorei também a entender sobre, assim, aquela empresa não dá lucro, né? Por exemplo, eu pego o Nubank, por exemplo, né? Acho que o que assustou as pessoas, talvez, é uma empresa com a proporção que ela tem dizer que não dá lucro, mas o que as pessoas, às vezes, elas não entendem é que ela não dar lucro não quer dizer que ela não ganha dinheiro, porque ela paga as contas dela, paga os funcionários dela, e o que seria o lucro, que é o que você falou, ele reinveste. É isso que as pessoas precisam entender. Não dá lucro, essa empresa vai quebrar, já. A empresa não dá lucro. Não é dar lucro. E o reinvestir,
Eu acho que o mais difícil de entender, Thiago, é porque na contabilidade isso não existe, né? O reinvestir é despesa. Então, se você tiver uma visão de aula de administração, esse reinvestimento é despesa, entendeu? Porque o que é reinvestir? É eu contratar um funcionário, é eu comprar a máquina para ele trabalhar, é eu contratar uma licença de um software, tudo isso é despesa. Então, na hora que você vai pôr na ponta do lápis, de fato, você vai dar prejuízo no mês. Se você for olhar uma DRE lá, né? Então, esse mês eu dei prejuízo, né? Eu tive uma despesa maior que a receita. Só que eu ouvi uma frase, sinceramente eu ouvi de muita gente, então eu não vou lembrar de quem que eu ouvi a primeira vez para dar crédito, mas você tem duas escolhas, né? Você pode ser sócio rico e empresa pobre, ou empresa rica e sócio pobre. O que isso quer dizer, né? Você pode pegar todo o dinheiro do CNPJ e trazer para o CPF, certo? E aí você vai ter uma empresa pobre e um sócio rico. Ou você pode pegar todo o dinheiro que sobrou no CNPJ e manter no CNPJ. Aí você vai ter empresa rica e sócio pobre. Porém, o que eu acho que o pessoal tem que lembrar é que você é o proprietário daquela empresa, né? No exemplo da Amazon ou do Nubank que você deu, Thiago, o pessoal está crescendo o valor da empresa, né? Então, ou seja, essa empresa está se valorizando. Você vê, por exemplo, o que você falou do Nubank de dar prejuízo e mais gente aportando e o Nubank crescendo o valor de mercado. Por quê? Porque ele está entregando experiência, cara. Porque ele está empilhando cliente, vamos dizer assim, né? Ele está com muito cliente na carteira e entregando uma experiência sensacional. Então, quando esse cara for monetizar de verdade, né? Ou às vezes ele nem vai monetizar, ele vai sair do negócio, né? Mas enfim, quando ele for fazer essa virada de chave, imagina o tamanho do mercado que ele vai ter, né? Então eu acho que é isso que você tem que imaginar, né? Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, né? Então, igual o Peixoto falou, se você quiser vender tudo e colocar no day trade lá, você vai ter um dinheiro ali, cara, para pôr. Só que eu acho que não é a escolha mais inteligente, né? E querendo ou não, você vicia no jogo, né? Eu acho que é igual quando você joga um jogo de videogame, você não vicia no jogo. Eu acho que você vicia no jogo do empreendedorismo de verdade, né? Você quer de fato cada vez mais crescer mais, né? Eu acho que nem muito por conta do dinheiro em si, mas por conta cara, a maior satisfação que eu tive foi quando eu parei, olhei e falei assim, puta, cara, eu tô com 6 funcionários. Você não tá com 6 funcionários, cara, você tá colocando comida na mesa de 6 famílias, entendeu? Isso é muito legal. E assim, a gente tinha funcionários assim, eu tinha um funcionário que ele começou com a gente muito cedo, assim, e a condição da família dele era muito parecida com a minha, né? Então, assim, ele tinha que se virar, ele tinha que pagar a escola dele e tal. E com 19 anos ele conseguiu um salário que ele que era o provedor da casa dele, entendeu? E querendo ou não, é óbvio que ele fez aquilo com o esforço dele, cara, mas você criou um ambiente para ele conseguir aquilo, né? Então eu acho que essa foi uma das maiores satisfações para mim, assim. Eu acho que quando eu vi isso, que eu não mudei só a minha vida, mas a vida desse pessoal, para mim foi o máximo, assim. Eu fico imaginando esse pessoal que tem 1000 funcionários, imagina? A responsabilidade, né, de cada decisão que ele vai ter no dia, né? Sensacional, não, essa é a perspectiva que eu acho. Eu passei por uma empresa onde o dono comentava muito isso, né? E era a perspectiva que eu não tinha. Você falou, eu achei muito legal esse negócio de empreender. Eu acho que empreender de fato não é ficar rico. Empreender, dinheiro é consequência de um bom trabalho, seja você empreendedor ou não. Mas empreender, eu acho que é você impactar a vida das pessoas, né? Através do seu produto, gerando emprego, que você falou. E é bom, se você quiser complementar, fica à vontade, mas aí eu tenho que aproveitar e te perguntar agora. A gente falou aí do CPF, aí virou aqui do CNPJ. Me fala um pouquinho, porque eu estou me colocando no seu lugar. Eu sei que eu tenho que bater o cartão, eu tenho que ir lá para minha empresa, agora no home office, né? Deu hora X, eu tenho que estar lá, deu hora tá entre as 9 e sair às 18, às vezes eu faço uma horinha extra, um negócio assim. Essa é a vida do CPF, né? Um dia você acordou com o CNPJ, decidiu ser, né, só a sua empresa, você estava à frente só da sua empresa. Quando você acordou, como é que foi isso? Como é que é a tua rotina, na verdade você até falou um pouquinho hoje, mas como é que é a tua rotina hoje, né? O Jean empreendedor hoje. Eu acho que a rotina mudou muito, assim. Eu acho que vai acontecer, se você for um empreendedor que... Porque assim, você pode ser um empreendedor investidor, né? Você vai entrar com a grana ali, já vai contratar a equipe, enfim, já vai começar a montar. No nosso caso foi um pouco diferente, como a gente estava ali com a mão na massa, né? Então, cara, você tem que ir para onde a empresa está com mais necessidade. Então, se eu estou com uma necessidade grande no desenvolvimento
e eu não tenho capital humano para poder fazer aquilo naquele momento, eu vou ter que fazer. Então, cada vez mais, Thiago, eu fui saindo do desenvolvimento. Não porque eu queria, né, porque eu gosto de desenvolver até hoje, mas porque eu tinha gente que desenvolvia melhor que eu. Né? Então, assim, eu olhava a minha equipe, inclusive meu sócio desenvolve muito melhor que eu. Então, quando eu olhava para a minha equipe, eu falava assim, pô, tem gente que desenvolve melhor que eu, não tem ninguém para vender. Então, eu vou ter que vender. E você conhece do seu produto, né? Exato, e você conhece o seu produto. Óbvio, assim, que eu estudei absurdamente, assim, porque eu não conhecia nada de venda, não tinha técnica para vender, porque isso é o mais complicado, né? Beleza, você sabe ali, você conhece o seu produto e tal, só que aí você começa a errar e não sabe por quê, né? Aí quando você começa a estudar, você começa a entender a técnica. Então, assim, como que é a minha rotina hoje? Hoje eu faço a parte de direção comercial da empresa. Então, assim, o meu sócio ele é mais voltado para a parte de operações. Então, ele gerencia o desenvolvimento, gerencia o nosso suporte e eu fico gerenciando a parte de vendas e marketing. Então, a minha rotina hoje basicamente eu tenho só agendas, né? Então, basicamente, a minha agenda é o principal controlador do meu dia, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho agenda ou de comercial, ou de marketing, ou da parte de implantação, que eu prezo muito ainda, que está muito ligada a mim. Porque eu acho que são os pontos no qual eu vou garantir que o meu cliente está sendo bem atendido. Hoje, qual que é a minha rotina, né? Eu trabalho exclusivamente nesses pontos. Nós temos reuniões periódicas, né? Porque aí é onde eu vou vestir a camisa de diretor ali e entender o que está acontecendo na empresa. Mas o meu dia a dia em si ainda está muito operacional, Thiago, né? Eu acho que isso vem muito do que a gente está planejando para esse ano, né? Então, cada vez mais eu estou saindo dessa parte operacional e ficando na parte mais estratégica da empresa, mas hoje eu ainda faço muitas funções operacionais. Então, por exemplo, eu ainda apresento para cliente, se o cliente está com problema, né, se a gente recebe uma nota baixa de NPS, eu vou ligar para ele, vou entender o que está acontecendo. Então, assim, basicamente, cara, você vai estar com as maiores buchas, assim. Tudo que é o mais difícil ali para lidar com o cliente, basicamente vai ser o que eu vou fazer naquele momento. E o meu sócio também faz isso, né? Do outro lado, ele também faz isso, tudo que vai ter de problema ali na parte de suporte e desenvolvimento, ele que vai atuar. Não que eu não desenvolva hoje, eu ainda dou meus pitacos ali, quando eu sobro um tempinho, eu vou ajudar o pessoal a desenvolver, mas hoje não faz parte da minha rotina isso, Thiago. Se eu for pegar dentro do meu planejamento, eu não tenho, por exemplo, desenvolvimento. Então, basicamente, eu vou ter estratégia de venda, apresentar para cliente, fazer conversão de fato de venda, tá? Não está nos meus planos continuar dessa forma, né? Quanto mais para a estratégia eu vou, mais resultado a empresa dá. Eu acho que isso quando você começa a visualizar isso, eu acho que vira uma chave também. Porque quando você está muito no operacional, o meu tio fala que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E ele estava certo nisso. Então, quando você está muito envolvido no operacional, você não consegue enxergar algumas coisas ali que precisam ser mudadas na empresa. Então, cada vez mais eu estou mudando a minha rotina para que isso fique mais na parte estratégica da empresa. Mas eu ainda faço muito a parte operacional de vendas e de pós-venda com o cliente. Pô, bacana. A gente está tendo uma visão muito legal assim, do que é ser um empreendedor, falamos de toda uma parte inspiracional aí do negócio, mas vamos de novo para o que o povo quer saber, né? A gente quer saber das tretas, o que dá confusão aí. Então, assim, o que você diria, assim, pra gente, as 3 maiores dificuldades, assim, do dia a dia do empreendedor? É lidar com um funcionário que não chega no horário, o sócio que é chato que não aguenta, enfim, qual que é a treta aí do empreendedor quando chega aí no dia a dia? Fechou, tá sem papas. Ele tá afiado. Eu acho que o principal desafio que eu enxergo assim, o primeiro, cara, é você conseguir lidar com você mesmo, eu acho. Sabe por quê? Quando eu estava como funcionário, querendo ou não, eu tinha alguém para perguntar, assim. Então, pensa que você está dentro de uma empresa, você sempre vai ter alguém que vai tomar uma decisão por você, né? Então, por mais que você seja o chefe de um departamento, ainda você vai ter o CEO ali, enfim, se você não for o CEO, né?
você vai ter alguém ali que pode tomar uma decisão por você. Então eu acho que esse é o principal problema. Porque pensa assim, ó, às vezes eu tomo uma decisão, eu vou dar uma decisão simples que eu tomei. A gente atendia todo e qualquer segmento de empresa. Então assim, se você tinha um CNPJ, a gente ia lá e atendia você. Então a gente falou assim, pô, isso não vai dar para continuar. Não dá para ficar assim, porque senão a gente nunca vai entregar a experiência que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então, a primeira coisa que a gente fez falou assim, olha, então a gente só vai trabalhar com indústria. Então, essa foi a primeira decisão que a gente tomou. Aí imagina, você está com o fluxo de caixa apertado, aí chega uma empresa que não é indústria e fala assim, poxa, eu queria comprar seu software. Você vai ter que falar não, cara. E aí você vai falar não com o caixa apertado, então por que eu falo que essa é a maior dificuldade? Porque você vai ter que acordar todo dia lidando com aquela decisão que você tomou. E aí eu acho que, será que ela é certa? Será que eu não estou fazendo errado? Será que eu não deveria atender esse cara e pôr esse dinheiro pro caixa, entendeu? Então eu acho que esse é o principal ponto. E aí eu acho que eu comecei a entender, cara, que tem dia que eu não tenho que tomar decisão importante. Tem aquela segunda-feira brava, sabe? Que, pô, você levantou de manhã, o servidor caiu, aí seu celular tocou, era o cliente mais exigente que você tinha, o cara te xingou e você tem que pedir desculpa porque... encher o meu dia de coisa que eu tenho que fazer só com o computador e que eu não vou ter que tomar decisão. Porque essa, pra mim, é a maior dificuldade. E aí, no outro dia, acorda tudo bem. No outro dia, acorda tudo bem, você está de bem com a decisão que você tomou e vida que segue. A segunda, eu acho que não é lidar com o funcionário, igual você falou, Peixoto, mas eu acho que é criar um ambiente que você passe para o seu funcionário o que você quer de verdade. Eu acho que passando para a parte mais conceitual, aí é criar uma cultura na empresa. Eu acho que isso é o mais difícil. E quando eu vejo assim na literatura, cara, eu gosto muito de ver o concorrente do seu podcast. Eu gosto muito de ver o Like a Boss. E lá tem muita gente grande falando, e às vezes eu falo, puta, esse cara fala de uma maneira tão natural que ele criou a cultura da empresa dele, que aquilo foi natural. Cara, e pra mim não é natural. Pra mim não é tão fácil. Só para dizer aqui, meu rival, seu Like a Boss, eu tô bem pra caramba, velho. Mas uma coisa que você falou, realmente, cultura é algo incrível, porque assim, eu já passei por algumas empresas aí ao longo de 10 anos trabalhando, e eu vejo como algumas empresas, eu vejo assim, o dono sempre tem clara a cultura que ele quer ter, né? Que nem você está falando aí, a dificuldade é você inserir aquilo, né? Eu já vi empresas que nitidamente o dono, eu já vi, né? O dono falava da cultura, o mindset, só que não era o que você via no dia a dia. Em contrapartida, eu já vi outras empresas que, cara, era incrível que como os valores batiam. Você via nas pessoas o que era falado, independente de assim N problemas sempre existirão, faz parte, a gente está aqui para resolver problema. Mas em relação à cultura, que nem, por exemplo, assim, criar um ambiente onde a pessoa está sempre disposta a ajudar, ela não é aquela pessoa que olha só para o umbigo dela, vou fazer o meu. E eu já vi uma vez uma empresa acontecer que, putz, o cara terminou o trampo dele e meio que assim, ele estava numa equipe, ele terminou o trabalho dele e ficou de boa. Eu falei, como assim ficou de boa? Você está numa equipe, você terminou o seu trabalho, vai ajudar alguém, puxa outro. Sempre tem alguma coisa para fazer, entendeu? Não tem essa. Então, assim, como você passar esses valores dessa cultura realmente é algo que eu não tenho a menor ideia de como fazer, mas quem faz realmente parabéns, tá? Eu vi o CEO da Vitex falando, não vou lembrar o nome dele, e ele falou que cultura é mais tranquilo quando você está num ambiente menor, num ambiente controlado. Então pensa assim, você tem 20 funcionários, certo? E você está indo lá trabalhar presencialmente. Cultura, cara, é o que você faz aí dentro. Então é o que você falou, não importa o que o CEO está falando, o que o diretor está falando, o que o gerente está falando, importa o que o pessoal está fazendo. Então, se você dá o exemplo, né, se você faz aquilo e transparece aquilo para a sua equipe vai fazer aquilo. Aí assim, ó, um problema que a pandemia trouxe, né, porque para mim isso estava acontecendo. Tava todo mundo junto, tava todo mundo trabalhando, eu estava vendo que a equipe estava tomando rumo para esse caminho. Pelo simples fato, assim, ó, a gente fez uma contratação errada uma vez. A gente contratou um perfil que não batia com a nossa equipe, e a nossa equipe, a pessoa se expeliu, porque a cultura da empresa já tá, tipo assim, tava todo mundo ajudando, todo mundo trabalhando nesse espírito, Thiago, tipo assim, de um ajudar o outro, enfim, acabou, eu vou lá ver o que tá acontecendo, o problema é nosso, né? O problema não é só meu ou não é só seu, o problema é nosso. E quando a gente fez essa contratação, tipo assim, eu não precisei mandar o cara embora, entendeu?
Porque naturalmente ele não se encaixou ali, entendeu? Não, tipo, tá tudo... Perfeito. O que você falou e agora me lembrou, eu acho que é a chave, que é o seguinte: você passa o seu valor para o funcionário, fala aquele valor. Aí, sei lá, alguém novo ou alguém que chega ali no meio, ele vai contra, às vezes até, eu acho que acontece muito quando chega alguém que tem uma certa, talvez não encargo, né, superior, mas a gente sabe que tem pessoas que, por mais que está numa equipe ali numa posição horizontal, de igual para igual, por causa de experiência, por causa de bagagem, meio que ela assume meio que uma posição ali em cima, né, acima, né, aquela pessoa tem um respeito, tem uma reputação, aí aquela pessoa vem com um valor que é o contrário da empresa. É esse o momento em que a pessoa, ela recebe aquilo e toma com verdade, né? E aí a cultura, infelizmente, é afetada, ou não, ela pega aquele valor que ela tem e rebate. E aí eu acho que é exatamente o que aconteceu, o que você falou, até algo que eu aprendi muito com o Ricardo, que eu comentei no começo, que é o que ele falava: se a cultura está alinhada, os valores estão alinhados dentro da equipe, a própria equipe, ele não encaixa com a equipe, a própria equipe se encarrega de fazer as coisas acontecerem. E tipo assim, e não é aquela coisa também, né, de falar assim, pô, aquele cara estava errado, né? Quem você fala assim, é o perfil dele que não bateu. Tem outra equipe Exato. Perfeita para ele e ele vai se encaixar. Eu vou te dar um exemplo. Na própria empresa que eu falei que eu entrei, pô, a empresa é muito... Não vou nem comparar aquela empresa com a minha, né? Pô, a Receita tinha 300 funcionários no Brasil, fora o que tinha fora, né? Eu não me encaixei lá, entendeu? O meu perfil não batia com aquilo lá. Tipo, não tô falando que aquilo tá errado, né? Mas eu não me encaixava daquela forma, entendeu? Pra mim não entrava na minha cabeça que eu tinha que ficar esperando a boa vontade de um cara que era só ele mandar um e-mail, pô. Entendeu? Então por que eu não posso falar com ele? Isso pra mim não cabe. Então isso na Unicode é muito transparente, entendeu? Então a felicidade que eu tive, a gente fez reunião de feedback essa semana, né, com o pessoal. Então a gente tem reuniões trimestrais, no qual a gente faz um feedback. E aí, basicamente, a gente tem 4 principais valores na empresa, que esses valores vão ser avaliados dentro desse feedback. Então, o objetivo é assim, Thiago, você como desenvolvedor, você vai ter que se avaliar em comunicação, em proatividade, em comprometimento e resultado. Esses são os 4 principais valores da empresa. Então, você vai se autoavaliar nesse quesito, certo? Só que o que a gente fez, cara, que eu achei muito bacana, eu e meu sócio, a gente pegou uma semana, a gente foi pro Hotel Fazenda, e a gente ficou uma semana documentando tudo aquilo que estava na nossa cabeça. Então, assim, a gente já sabia o que esperar, o que era, mas a gente nunca deixou isso formal, a gente nunca deixou isso formalizado. E com a pandemia, cara, isso quebrou nossa perna, porque onde o funcionário vai ler isso? Eu contratei um pessoal novo agora na pandemia, ele nunca trabalhou com a gente, ele nunca ficou nesse ambiente, entendeu? Que a gente estava trabalhando. E aí, quais são os valores, né? O que é para eu fazer, Jean? Então a gente decidiu formalizar tudo isso e aí a gente criou alguns métodos de avaliação. E, cara, o que eu fiquei mais feliz foi, sem a gente falar, tinha 2 perguntas assim, que eram perguntas abertas, né, dentro do formulário de autoavaliação, que é o que a pessoa, 3 pontos positivos da empresa e 3 pontos negativos que ele enxergava na empresa. E teve 2 ou 3 funcionários que responderam os 3 pontos positivos com os valores que eu e o meu sócio tinham colocado sem a gente ter falado para eles. Nossa, entendeu? Que da hora. Isso aí foi uma prova real. Putz, isso foi fantástico. Eu falei, puta, tá no caminho certo. Beleza, teve dificuldade por conta da pandemia. Então, assim, uma das dificuldades que a pandemia trouxe para mim foi essa, né? Funciona muito bem, todo mundo trabalha de casa, mas, cara, a comunicação nunca vai ficar igual, entendeu? Então, assim, se eu fosse falar para você assim, ó, o que eu iria preferir, eu preferia teletransporte, cara. Porque, assim, é uma bosta, né, cara? Todo mundo sair de casa e pegar trânsito, ter que ir para o escritório, mas, cara, ali o escritório cria um ambiente, sim, que na minha opinião é muito mais favorável que o home office. Mas, se você for pôr assim, todos os prós e todos os contras, eu ainda acho o home office favorável, entendeu? Eu ainda acho que é muito mais favorável do que prejudicial, mas foi um dos pontos aí que a gente teve de dificuldade, né? Esse daí o Peixoto pediu 3, né? Esses são os 2 aí que eu mais enxergo de dificuldade, é colocar a cultura e Bom, acho que a gente bateu um papo bem legal, assim... Deu para saber um pouquinho de toda a história, da sua trajetória aí, eu acho que vai inspirar bastante gente. Para a gente encerrar o assunto de hoje,
Queria saber assim, um pouco dos próximos passos, assim, né? O que você vê aí da empresa, o que vocês estão planejando de novidade. Quiser contar um pouquinho mais aí fazer o jabá aí da empresa, né? Bom, tá contratando. A gente tá contratando sempre, cara. É vaga, é sempre bom também. Anuncia aí. Bom, a Unicode, assim, como a gente já falou, é uma empresa que desenvolve RP, né? Então, assim, a gente tem o principal produto nosso é um RP, tá? Só que a gente tem outros produtos dentro da empresa. O primeiro ponto que a gente migrou foi, a gente trabalhava de forma local, né? Ou seja, era instalado dentro das indústrias, né? Hoje a gente não trabalha mais dessa forma, a gente já entrega o sistema como um sistema como serviço, né? A gente já trabalha no formato de SaaS. Então você vai pagar um aluguel do sistema, uma mensalidade, e basicamente vai utilizar o software, né? Então, os nossos próximos passos foi o seguinte: a gente já dividiu o software em vários planos, que foi a primeira necessidade que a gente teve, né? Então, a gente tinha um plano muito personalizado, né? Então, a cada empresa a gente ia lá, estudava como é que era, montava um cronograma de como ia implantar o software naquela empresa, e a gente padronizou isso. Então, hoje nós temos 4 principais planos dentro da empresa: o Basic, o Pro, o Full e o Personalizado, né? O Personalizado ainda existe para grandes empresas. Se você é uma empresa aí que fatura até por volta aí de uns 15 milhões de reais, você não vai para o plano personalizado, você vai trabalhar nesses planos já padronizados que a gente criou, né? Então você vai ter uma estruturação da implantação muito pronta, né? Então hoje a gente tem uma plataforma que você consegue acompanhar todo o cronograma da implantação, você consegue ter vídeo treinamentos todos gravados para você acompanhar e não necessariamente depender só do consultor. Obviamente que a gente ainda tem esse approach pessoal, a gente vai falar com o cliente, ele tem horas, né, para trabalhar junto com o nosso consultor. Mas quais são os próximos planos nossos, né? O primeiro ponto a gente vai ter serviços financeiros dentro da plataforma. Então, ainda esse ano, a gente vai possibilitar que o nosso cliente não tenha necessidade de ter uma conta no banco. Então, dentro da nossa própria ferramenta, ele já consegue fazer cobrança via boleto, via Pix, via cartão de crédito. E ele tem um saldo vinculado à nossa plataforma. Então, basicamente, ele vai fazer as transferências que ele quer depois só para o banco que ele trabalha ou para a conta física dele, né? Menino, então, vocês estão ousados, hein? Isso é uma tendência, Thiago, que eu acho que ou o RP vira banco ou o banco vai virar RP, né? Não vai ter muita escapatória aí. Então, assim, isso já é um serviço que a gente já tem, tá? Então, hoje eu já tenho esse serviço para alguns clientes, mas ele não é aberto na plataforma. Então, a gente escolheu alguns casos assim para trabalhar e começou a fazer testes, né, de fato, em produção. E isso vai ser formalizado e a gente vai trabalhar também com algumas questões. Eu não vou chamar de Big Data, porque seria... É muita ousadia. É muita ousadia, boa, Thiago. É muita ousadia eu falar que é Big Data, mas a gente vai dar alguns relatórios prontos para os nossos clientes. Então, a ideia é que ele não precise ir até o RP para extrair a informação que ele quer, né? Então, por exemplo, ele vai receber no e-mail dele estatísticas dos funcionários dele, dos colaboradores dele, ele vai receber estatística de variação do custo do produto. E eu acho que o maior projeto que a gente está desenvolvendo é o seguinte: hoje eu sou segmentado, então eu tenho duas variantes do nosso programa, que ela é específico para a indústria de telha e outra que é específico para a indústria de plástico. Então a gente trabalha muito forte esse setor e a gente está montando um marketplace para esse setor. Então a ideia é que os nossos clientes não tenham que sair para fazer cotações ou que comprar matéria-prima fora do ambiente nosso. Então, qual vai ser a ferramenta que a gente está desenvolvendo? Você vai conseguir, dentro do nosso próprio RP, quando você precisa comprar algo, né? Então, eu trabalho com indústria, né? Você vendeu uma telha, você vai precisar de aço, você vai precisar de isopor para poder colocar no termoacústico da telha. Então você precisa comprar tudo isso. Quando você vende para o teu cliente aquele produto fabricado, o sistema já tem uma inteligência para identificar se você precisa comprar ou não as matérias-primas. Então, para você não ter que sair do nosso ambiente, você vai conseguir receber cotações dentro do próprio ambiente. Então, assim, esses são os principais serviços que nós estamos desenvolvendo dentro da plataforma, além do RP. Que eu acredito que o RP vai ser algo no futuro
que já é uma commodity, né? Então, assim, basicamente hoje você não implanta ERP numa empresa que não tenha um sistema, né? Você vai ter que trocar o software. Então já é uma commodity e eu acho que nos próximos anos o ERP basicamente vai ter a função de ligar a tua empresa com o mundo exterior, né? Então você vai ter que ter integração com a parte financeira, você vai ter que ter integração com logística, porque se depender do teu usuário fazer isso tudo separado, eu acho que isso não vai existir daqui a um bom tempo, né? A gente tem um pequeno setor na indústria 4.0, mas isso é muito iniciante aqui no Brasil ainda. A realidade das fábricas ainda é outra, né? Você tem máquinas ainda muito antigas, então não possibilita a gente trabalhar nesse segmento. Então, o que eu enxergo para o futuro da nossa empresa, Thiago? Agregar esses serviços, né? Então, o serviço financeiro, o serviço de marketplace, análise de mercado, que seria essa questão de uma big data, né? Mais simplificada, mas eu acho que isso entrega muito valor para o nosso cliente. Então, por exemplo, como eu tenho muita indústria de telha hoje, isso é uma dificuldade que eu tenho, né? Como que eu sei que o meu resultado foi bom esse mês? Pô, a gente está em pandemia, beleza, o país está em recessão, mas como que eu sei se o meu resultado é bom? Eu tenho que comparar o meu mercado. Então, como eu atendo esse mercado de forma ampla, eu consigo falar assim, olha, Thiago, você tem uma indústria de telha, você faturou R$500 mil esse mês e a média do teu mercado foi 700 mil. Então, você sabe que você está um pouco abaixo do mercado ou que você está dentro do mercado, entendeu? Então, a análise que a gente vai fazer é comparando o mercado de forma geral, comparando com o seu dado. Então, o nosso objetivo é entregar uma ferramenta para o nosso cliente que ele não tenha que sair dali para tomar a decisão dele, entendeu? Então, ele vai conseguir trabalhar o financeiro ali dentro, ele vai conseguir trabalhar a previsão dele ali dentro, né? Previsão de caixa, previsão de produção, tudo dentro de uma ferramenta só. E, além disso, ele vai conseguir ter comunicação com o fornecedor dele dentro da própria ferramenta, né? Ou seja, ele precisa comprar um material, na hora que ele criar a requisição de compra dentro da ferramenta, ele já vai começar a receber cotação do mercado. Então, a gente acredita muito nisso e a gente acredita que nós vamos ter que ter integração com muitas outras ferramentas para criar um ambiente mesmo, né, de facilidade para o nosso cliente. Eu acho que quem faz muito isso no setor separado é o Banco Inter, né? Basicamente, ele começou a juntar, acumular serviços ali no aplicativo e você consegue fazer tudo ali dentro sem ter que ficar saindo da plataforma, né? Então, o nosso objetivo é esse. Mesmo com a pandemia, a gente é muito grato que a empresa está crescendo bastante, a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos. E, eu não falei o nome do meu sócio, né? Queria agradecer ele, o nome dele é Luiz, tá? Luiz Ricardo. Quero agradecer ele e toda a nossa equipe, que eu acho que sem esse pessoal lá, com certeza a gente não estava nem na metade do caminho, hein? Bom, e com relação à vaga, né, a gente sempre tem vaga disponível lá dentro da empresa, principalmente no setor de desenvolvimento e suporte técnico. A gente sempre está colhendo aí currículo, né? Hoje acho que não falo mais currículo, né? A gente está colhendo GitHub. Então, se vocês tiverem interesse aí, pode entrar lá na nossa página do LinkedIn. A nossa página é UNC Software. A página não é Unicode. Em breve aí a gente vai fazer uma transição de marca, então a empresa vai se chamar UNC Software. Muito bacana o papo, Jean. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma real aula aí para mim. Aprendi muito aí sobre esse lado que eu não tenho, esse lado empreendedor. Muito bacana. Eu deixei aqui um monte de perguntas para fazer, mas infelizmente aí o tempo não permite. Mas já aviso aí o Aguiar que já estou fazendo campanha para que a gente faça aí um parte 2, quem sabe até mais. Aí pra frente. Muito obrigado, valeu aí. Cara, sem palavras, Jean, muito obrigado aí pela sua presença, muito legal, cara. Eu tava até comentando com o Peixoto aqui durante a nossa própria conversa, já vou dar um spoiler. Eu falei, mano, eu achei que o papo, a gente troca umas ideias aqui em off, né? Mas eu achei que ia ser legal o programa, mas você superou minha expectativa, cara. E não é à toa que você tá indo nessa direção que você tá indo, que eu só vejo sucesso aí. E eu lembro até quando você falou para mim que estava saindo do trabalho, né, tal, de uma empresa para se dedicar totalmente à sua empresa, e eu fiquei muito feliz com isso, cara, e fico feliz sabendo que as coisas estão indo bem e a tendência é essa, e putz, um cara que se tem a sua preocupação, tem a preocupação que você tem, a cabeça que você tem, eu não vejo outra opção senão o sucesso, cara, realmente. Fico feliz de ter feito parte da sua trajetória em um momento, ter te conhecido e hoje poder estar compartilhando a sua história aqui com
com as pessoas que estão ouvindo esse programa. Cara, de verdade, muito obrigado. E se você ouviu até aqui esse programa, cara, eu tenho certeza que você gostou. E por isso fazer a campanha aí pro Jean voltar. Na verdade, nem precisa de campanha, porque eu vou trazer esse cara aqui de novo. O Peixoto já falou para trazer, vamos trazer com certeza. Eu também tenho uma porrada de perguntas aqui para te fazer, Peixoto. Peixoto não, Jean. Tem uma porrada de perguntas para te fazer. Tenho certeza que vai tirar a dúvida de muita gente e informar muita gente. E é isso aí, gente. Se você ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo programa.